Olá, está começando mais um programa da Convenção Batista Paranaense. E hoje vamos falar de um dia muito especial, o Dia das Mães. Esse final de semana comemoramos o Dia das Mães. E hoje eu quero então trazer uma palavra para você. Você que, como eu, é mãe, que cuida dos seus filhos e que precisa da ajuda do Senhor na criação dos seus filhos. Criar os filhos hoje está sendo um grande desafio, um desafio para nós mães que servimos a um Deus que cuida de nós e queremos também cuidar dos nossos filhos, assim como Ele tem cuidado de nós. E o que fazer para ser uma mãe segundo o coração de Deus? O que eu e você podemos fazer para sermos uma mãe que realmente serve ao Senhor e serve ao Senhor cuidando dos filhos como Ele quer que sejamos cuidando a cada dia. Então eu queria começar falando com você sobre duas mulheres, Lloyd e Eunice. E para isso nós vamos ler 2 Timóteo 1,5 e diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Lloyd e Eunice, duas mulheres que foram exemplo de como ser mãe. Duas mulheres que serviram realmente a Cristo, tanto no seu andar, no seu falar, no seu agir, realmente foram um exemplo para nós mães. Ser mãe é um desafio. Desafio porque hoje nós estamos num tempo de modernidade, mudanças, transformações. Então, como nós devemos agir e como vamos refletir Cristo em nossas vidas através do cuidado com os nossos filhos? Tendo como exemplo Eunice e Lloyd. Eunice era uma mulher comum, casada com um grego. Temos o exemplo dela sendo casada com uma pessoa que não cria na mesma fé que ela, mas Eunice cuidou de Timóteo, mostrando que havia um Deus verdadeiro, que havia uma fé, que ele devia crer em Cristo. E ela teve essa fé que foi elogiada por Paulo. Ter uma fé não fingida nos tempos de hoje é realmente muito difícil, mas nós devemos sempre buscar ter essa fé não fingida. Ela aprendeu com a sua mãe. E assim como nós também temos aprendido com as nossas mães, nós também temos que ter como exemplo o que Lloyd fez com Eunice. Se Eunice não tivesse aprendido com a sua mãe, possivelmente Timóteo não teria sido um grande homem de Deus como foi. E se nós queremos filhos que sejam servos e homens de Deus, nós também devemos, como mães, ser mães segundo o coração de Deus. E como ser uma mãe que reflete a luz de Cristo? E eu queria pensar com você 3 maneiras de ser uma mãe que reflete a luz de Cristo. E a primeira delas é buscando a Deus em todo o tempo. É interessante que quando nós pensamos em buscar a Deus, nós pensamos no nosso tempo, na louça que temos para lavar, e muitas vezes na casa que temos para arrumar, e esquecemos que Deus está em primeiro lugar. Se Deus não está em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, se nós não temos buscado a Deus em primeiro lugar, as outras coisas não serão acrescentadas. Tudo que nós vamos fazer, se não estiver Deus em primeiro lugar, de nada vai valer a pena. Lucas 12:31 diz: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que precisa ser acrescentado na sua vida? Seja o que for, a primeira coisa a ser acrescentada é buscar a Deus. E buscar a Deus de todo o coração. Assim como Eunice e Lloyd buscaram o Senhor em todo o tempo, nós também podemos pensar em Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E por que também não sermos mulheres segundo o coração de Deus? E o salmista diz o seguinte: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Se queremos ensinar os nossos filhos a maneira correta, precisamos então colocar a palavra
de Deus em nosso coração. Como tem sido a sua vida diária com Deus? Como tem sido o seu andar diário com Deus? Você tem buscado ao Senhor através da palavra dEle? Você tem conhecido mais o Senhor através da palavra dEle? Como você vai mostrar ao seu filho, mostrar à sua filha, até você mesmo, você que é vó, mostrar aos seus netos aquilo que o Senhor quer se você não conhece a palavra dEle? Buscar ao Senhor em todo o tempo é saber que, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, ou mesmo que ao seu redor muitas coisas estão acontecendo, Deus sempre está em primeiro lugar na sua vida. Se você quer uma vida de comunhão com Deus, Deus deve ser o primeiro na sua vida. A segunda coisa que eu queria falar contigo é que, para ser uma mãe que reflete a luz de Cristo, uma mãe segundo o coração de Deus, você deve ser uma mãe comprometida com a sua fé. Como está o seu compromisso com Deus? Como está a sua vida de compromisso diário com Deus? Ser comprometida com Deus em todo o tempo é saber que Ele vai estar ao seu lado, vai estar presente na sua vida, Ele vai estar com você quando você estiver lavando a louça, quando você estiver limpando, e você vai saber que em um momento você tem que parar para reconhecer Deus como seu Senhor. Parar para pensar que Deus um dia entregou seu Filho por você. Então você vai ter um compromisso de falar desse amor às outras pessoas. Um compromisso de falar principalmente ao seu filho que está ao seu lado. Muitas vezes nós mães esquecemos que o primeiro a ser evangelizado, o primeiro a conhecer o Evangelho são os nossos filhos. E como ser comprometida com isso, se nós não estamos preocupados com o que eles estão pensando, com o que eles estão aprendendo? Se nós queremos um compromisso real com Cristo, esse compromisso começa no nosso lar, na nossa casa, o compromisso de falarmos de Deus à nossa família, aos nossos filhos. Ser comprometida com Cristo é saber que a verdade vai estar na minha boca, que não haverá mentira. E assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo que estou convencido que a mesma fé habita em você, nós devemos também saber que os nossos filhos nos verão e dirão às outras pessoas: eu tenho certeza que a fé que meus pais têm, a fé que minha mãe tem, não é uma fé fingida, porque ela é comprometida com o Deus que serve. E Deus está esperando isso de você, de mim, compromisso a cada dia com Ele. E esse compromisso começa buscando a Ele em todo o tempo. Se eu busco a Ele em todo o tempo, então eu tenho compromisso com Ele em todo o tempo. Em Deuteronômio 6, nos versículos 5 a 7, diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Se você quer um filho que serve ao Senhor, comprometido com o Senhor, ele tem que ser ensinado no lar. Muitas vezes nós deixamos tudo para a escola, para a igreja, para outras instituições, aquilo que nós devemos fazer. Se nós queremos filhos comprometidos, eles devem ser ensinados em casa. Ser ensinado o que é realmente servir a Deus. E quando a Bíblia fala que isso vai ficar no coração deles, é porque realmente o Senhor está dizendo: se você ensiná-lo desde pequeno, ele vai guardar isso no seu coração. Essa semente vai ficar no coração dele. E quando ele for grande, ele não vai esquecer, ele não vai desviar. Assim como diz Provérbio: ensina um menino o caminho que deve andar, e até quando for grande, ele não vai desviar dele. E se nós queremos crianças que servem ao Senhor, é porque nós queremos filhos adultos que servirão ao Senhor.
e serão comprometidos com o Senhor. E ser comprometido com o Senhor é saber que eles serão filhos íntegros, corretos, porque eles saberão o que é a verdade, o que é ser uma pessoa que não engana outra pessoa, o que é uma pessoa que não é egoísta. Em um mundo de individualidade e egocêntrico como nós estamos vivendo, nós precisamos colocar na mente das nossas crianças o que realmente é ser uma pessoa íntegra, que ajuda, que é comprometida em estar ao lado de outra pessoa, ajudando, socorrendo, sustentando, tendo a compaixão por outras pessoas. E isso elas vão aprender conosco, que somos mães que servem a um Deus único e verdadeiro. Se você quer ter filhos comprometidos com o reino de Deus, você tem que ser comprometida com o reino em que você está de Cristo Jesus. Se queremos filhos íntegros, essa integridade tem que começar em nós, mães que servem ao Senhor. E que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como está a palavra do Senhor no seu coração? Ela está realmente sendo fixada no seu coração para que você possa passar aos seus filhos? Buscar a Deus em todo tempo e ter uma fé comprometida. E a terceira coisa que eu queria falar contigo é que para ser uma mãe segundo o coração de Deus e que reflete a luz de Cristo, nós devemos ser mães que sonham os sonhos de Deus. E sonhar os sonhos de Deus é saber que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, é a melhor vontade. Não é a minha vontade que é boa, não é a sua, mas a vontade de Deus. E quando nós pensamos no que Deus quer para nós, quando nós pensamos no que Deus quer para os nossos filhos e aceitamos essa vontade, nós vamos ter a certeza de que o que nós pedimos, pensamos, aquilo que temos no nosso coração, é muito pouco por aquilo que o Senhor vai fazer, por aquilo que o Senhor vai trazer aos nossos filhos, vai fazer com a vida de cada um deles. Muitas vezes nós esquecemos que a vontade de Deus é a melhor. Quando vivemos uma vida de comunhão com Deus, ouvimos sua voz, e se realmente estamos em comunhão com Deus, vamos entender o que Ele está fazendo é o melhor para nós. O que você tem sonhado é realmente o que o Senhor quer para a sua vida? O que você tem sonhado é realmente aquilo que o Senhor quer para você? Quais os sonhos de Deus para a sua vida hoje? O que o Senhor quer fazer hoje na sua vida? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Sonhar os sonhos de Deus é ir muito além daquilo que nós pedimos. E é interessante que muitas vezes nós brigamos com a vontade de Deus, achando que o que Ele está fazendo está doendo, está machucando. E é justamente neste momento em que Deus transforma a nossa vida. Quando nós estamos no deserto, no momento de dificuldade, é neste momento que temos o crescimento espiritual, é neste momento que há um crescimento dentro de nós e nós podemos então crescer diante de Deus e realmente firmar a nossa fé em Cristo. Muitas vezes, para termos uma vida abundante em Cristo, nós temos que passar pelo deserto para que há então um crescimento diante da nossa vida com o Senhor. Se eu tenho tido um crescimento espiritual, é claro que o meu lar, a minha casa, onde eu vivo, também terá um crescimento espiritual, porque eu, com a minha família, realmente vamos servir ao Senhor. No mês em que também comemoramos o mês da família, nós temos que pensar que ser mãe é ser um dos pilares dentro da família. O pai é aquele que é o cabeça, mas nós estamos ali do lado do nosso esposo. E até para você que não tem o esposo, é viúva, está sozinha, você também é esse pilar dentro da sua casa. E ter hoje uma casa que realmente serve ao Senhor
é um dos nossos grandes desafios. Então, para que você sirva ao Senhor, para que a sua família sirva ao Senhor, você deve ser uma pessoa comprometida com os sonhos de Deus. Eunice era assim, Lloyd também foi assim. Elas foram elogiadas pelo apóstolo Paulo pela conduta moral que viviam de acordo com a palavra de Deus e a firmeza desses princípios na criação que elas colocaram na vida de Timóteo. E será que nós, mães, hoje, temos vivido essa vida? Será que daqui a alguns anos nossos filhos, nossos netos vão dizer: minha mãe, minha avó, realmente elas tinham uma conduta irrepreensível, elas tinham uma conduta que não tinha nada de errado, elas tinham uma conduta que mostrava realmente o que era ser servas de Cristo. O que eu e você temos vivido hoje? O que eu e você estamos fazendo para que nossos filhos sirvam ao Senhor? Uma mãe que quer ser exemplo para os seus filhos busca o Senhor em todo o tempo, é comprometida com sua fé e sonha os sonhos de Deus. E como conhecer a vontade de alguém que não vivemos com ele e não temos intimidade? Se você quer ter uma comunhão com Deus, se você quer ser comprometida, sonhar os sonhos de Deus, então você é uma pessoa que é realmente uma pessoa que busca a Deus e é amiga de Deus. Se você é amiga de Deus, então você vai conhecer a voz dele, você vai conhecer o que ele quer. Quando ele falar contigo, você vai reconhecer a voz dele. Você só é amiga de uma pessoa quando você reconhece e sabe o que ela quer falar contigo. E reconhecer a voz de Deus, você só vai começar a ter isso a partir do momento que você vai ter diariamente essa comunhão com Ele. Você vai começar a ouvir porque você realmente está reconhecendo a voz dele. Se você quer reconhecer a voz de Deus, você tem que orar, falar com Ele, buscar a palavra dele, ter momentos a sós com Ele, ter momentos de dizer: Senhor, eu estou aqui, minha vida tem passado por momentos de angústia, eu preciso da sua ajuda, eu preciso ser transformada, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, venha dizer o que está errado na minha vida, venha transformar a minha vida, assim como Davi disse: venha, Senhor, e cria em mim um coração puro, venha, Senhor, e transforma o meu coração. Se nós queremos ser comprometidas, nós queremos um coração que realmente agrada a Deus, esse coração deve ser puro, santificado, buscar a santidade em todo o tempo. É difícil quando nós somos bombardeados o tempo todo com a mídia, com o que está acontecendo no mundo lá fora, com a internet, com tantas coisas que nos fazem separar de Deus. Muitas vezes nós nos vemos separados de Deus porque deixamos que as coisas que estão lá fora entrem em nossas vidas e façam a transformação que Deus deveria fazer. E estar sozinha com Deus é quando você entra no seu quarto, quando você começa a falar com Ele e diz: Senhor, eu estou aqui. Mostra para mim o que está errado, porque eu quero ser uma mãe segundo o seu coração, mas eu tenho percebido que algumas coisas estão erradas na minha vida. Então, Senhor, transforma a minha vida, porque eu quero te servir com tudo o que sou, com tudo o que tenho. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Se você quer ser um exemplo para o seu filho, para a sua filha, comece a pensar: eu tenho sido realmente uma mulher comprometida com Cristo? Eu tenho sido realmente uma mulher que busca o Senhor em todo o tempo? Se você disser para o Senhor: eis-me aqui, o Senhor vai começar uma transformação na sua vida, na sua família. Você vai ver aquilo que o Senhor quer para você ser realizado na sua vida, porque você vai deixar Deus
usar a sua vida. E deixar Deus usar a sua vida é entregar-se totalmente a Deus. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas nós seguramos sempre aquela pontinha. É como você entregar algo para alguém e segurar essa pontinha, não tendo a confiança de que ela vai realmente segurar. Se você quer uma vida na dependência de Deus, entregue totalmente. Solte tudo nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai ser o seu amparo, o seu sustento. Ele vai ser aquele que vai te amparar em todo o tempo. Quando nós estamos na mão do Senhor, na mão de Deus, nós sentimos paz, segurança. E a partir do momento que nós temos paz, segurança, nós vamos repassar isso à nossa família. No mês em que comemoramos o mês da família, nós vamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Deus habita realmente em nossa casa. E eu queria que você, que não conhece a Cristo Jesus, ainda pensasse nisso. Como está a minha vida, o que eu preciso fazer, o que eu preciso realizar, o que eu preciso fazer para ter a minha vida transformada por Deus? O que eu preciso fazer para ter a minha vida realmente com abundância no Senhor? E ter uma vida abundante não é nós só pensarmos em dinheiro. Ter uma vida abundante é ter uma vida de paz, é ter uma vida de alegria no Senhor, mesmo passando por alguma dificuldade, alguma doença. É saber que, mesmo neste momento, eu tenho a segurança em Cristo Jesus. Essa paz vai invadir meu coração e mesmo eu tendo agora algum problema, alguma doença, eu tenho certeza que Deus está comigo. Se você quer ter uma vida de abundância no Senhor, comece a crer nele como o seu Salvador, como aquele que um dia morreu por você, que deu a salvação e que está preparando um lar eterno no céu. Ser mãe nos dias de hoje realmente é um desafio para mim, para você, mas nós não podemos deixar de pensar que só seremos mães segundo o coração de Deus se formos comprometidas, se buscarmos o Senhor em todo o tempo e sonharmos os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Busque ao Senhor em todo o tempo, busque ao Senhor quando você precisar, mas também no momento de alegria. Agradeça tudo que o Senhor já tem feito na sua vida. Comece a orar pelo seu filho antes mesmo dele nascer. Ore pelo seu filho todos os dias. Às vezes nós só pensamos em orar pelos nossos filhos quando eles estão com algum problema. Não, comece a orar, comece a colocar os seus filhos agora na presença do Senhor. Comece a pensar em como o Senhor pode transformar a sua vida e a vida dos seus filhos. Coloque eles nas suas orações todos os dias. E Deus fará grandes maravilhas na tua vida, na minha vida, porque o Senhor já tem feito grandes coisas. Mas nós temos que ver, temos que olhar e ver aquilo que o Senhor quer para mim e quer para você. Seja uma mulher comprometida, seja uma mãe comprometida, que você seja uma mãe segundo o coração de Deus. Eu queria orar por você, orar pela sua família e colocar você e seus filhos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos amparado, tem nos guardado. Mas queremos agora colocar a vida de todas essas mães que estão agora nos assistindo. Esteja, Senhor Deus, colocando a sua mão de poder sobre a vida de cada uma delas. Senhor, venha transformar a vida de cada uma delas. Abençoe, Senhor Deus, para que elas tenham um coração comprometido com o Senhor. Abençoa, Senhor, para que elas tenham cada dia um coração que busca o Senhor a todo tempo. Que elas tenham, Senhor Deus, a certeza que a tua vontade e os teus sonhos para a vida delas é aquilo que é melhor, que é perfeito, que é agradável.
E, ó Deus, venha transformar as nossas vidas, venha nos moldar, nos usar, para que façamos o melhor para o Senhor. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, capacidade de passar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas para os nossos filhos. Transforme, Senhor Deus, os nossos lares e que possamos dizer que as nossas casas, os nossos lares e cada um de nós servimos ao Senhor. Que possamos ser realmente mães que transformam as famílias, mas que também que sejam servas do Senhor transformando o mundo. Nós te agradecemos e colocamos cada uma delas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você quer saber mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre o Senhor e o que Ele quer fazer na sua vida, procure uma de nossas igrejas. Se você quer saber o endereço, procure o nosso site, o site da Convenção Batista Paranaense. Lá também você vai encontrar todos os vídeos de nossos programas. Tenha um bom dia, que o Senhor abençoe a sua vida, que sua vida seja repleta das bênçãos do Senhor. E até o próximo programa.